direcionado a esse tema. Será o Espírito de Deus que vai ministrar o nosso coração. E esta noite eu quero ministrar uma palavra ao teu coração, intitulado ao tema do culto temático desta noite. Você que tem a Bíblia Sagrada ao seu alcance, você possa abrir ela comigo na carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 17. Carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 17. Eu acredito que o Senhor tem uma mensagem ao seu e ao meu coração desta noite. Vamos fazer a leitura do texto bíblico, a qual vamos pegar por base a mensagem desta noite. Está assim, carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 17. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de força, para que através de mim a pregação fosse cumprida e todos os planos dos gentios, e eu visse que eu fui livrado da boca do leão. Eu vou repetir novamente a última frase do texto: e eu fui livrado da boca do leão. Queridos em Cristo Jesus, nós, ao entendermos o texto que lemos, logo vem à nossa memória um homem, um apóstolo, que o Senhor escolheu para assim levar o Evangelho. Nós sabemos que a chamada de Paulo, ela não foi fácil. É dada a isso aquilo que o próprio Deus falou a Ananias antes de ungir, dizendo: ide a casa, ungi a Paulo, porque esse me compete a aprender, a padecer pela minha obra. Então o Senhor chamou Paulo para aprender a padecer, a sofrer, para que o Evangelho assim fosse pregado. Ao entendermos o título deste culto temático, sobrevivendo aos leões, porque o tema foi colocado sobrevivendo aos leões? O leão tem a sua tipologia de força, de ataque, de soberania, de maior, de ter ataques quase que fatais. E eu coloquei sobrevivendo. Por quê? Porque há momentos que nós passamos, que são lutas tão terríveis, que nós precisamos somente aprender a sobreviver. Porque todos nós sabemos atacar. É do ser humano atacar. É do homem aprender a bater. É do homem aprender a avançar. Mas às vezes nós temos que aprender que sobreviver é essencial. O que é sobreviver? A palavra sobreviver, ela se divide em duas: sobre e viver. Você tem que aprender a viver. E sobre vem seu original de sobre, acima, no alto. Ou seja, tanto eu e você devemos aprender a sobreviver acima dos ataques, acima das situações, acima das circunstâncias. Somente vamos sobreviver aos leões. E quando eu falo leão, eu falo de uma tipologia de força, velocidade, ataque. O leão tem a simbologia sem a misericórdia. Ele ataca com força, ele ataca com velocidade, ele ataca sem misericórdia, ele ataca sem falar que vai atacar, ele avança sem falar que vai avançar, ele vem sem falar que está vindo. Então, quando eu coloquei sobreviver nos ataques, Deus falou comigo muito forte por esta campanha. Alguns tempos atrás, fizemos uma consagração de alguns dias, e orando a Deus, clamando a Deus, o Senhor me deu uma visão de um leão. Hoje, ao chegar aqui, o Espírito de Deus me fez cair sobre mim uma visão de um leão confirmando sobre ataques sobrenaturais. Quando eu falo sobreviver aos leões, eu não estou falando de ataques fracos, eu não estou falando de provas que passamos ao dia a dia, eu não estou falando de deserto que vem ano e vai ano, eu estou falando de situações específicas que te levam ao extremo, eu estou falando de ataque que te leva ao extremo, eu estou falando aqui é de Getsemane, eu estou falando é de sofrimento,
Eu estou falando aqui de ataque que arranca sangue. Eu estou falando de ataque que ataca a sua honra. Eu estou falando aqui de ataque que ataca o seu nome. Eu estou falando de ataque que ataca a sua família. Eu estou falando de ataque que ataca aquilo que você mais ama. Eu estou falando de ataque que você ora a Deus e peça a Deus dizendo: Deus, eu posso passar por tudo, mas por isso aqui não me deixa passar. É esses leões que ataca. É sobre isso que você precisa sobreviver. Veja, você já passou por muitas coisas na vida, mas você precisa sobreviver a alguns ataques que vai te levar ao extremo. O que é levar ao extremo? O que é sobreviver? Deixa eu abrir aqui um parente, abrir a porta da revelação para te dar estrutura. Sobreviver é diferente de suportar. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. Tem muita gente que sobrevive, que suporta, melhor dizendo, tem muita gente que suporta uma traição, mas depois do processo da traição, esta pessoa não vive mais. Ela vive vidas traumáticas. Ela não consegue confiar mais em ninguém. Ele não consegue confiar mais em ninguém. A palavra que sai da boca dele é: nunca mais eu vou casar. A palavra que sai da boca dela é: nunca mais eu confio em um homem. Isso é pessoas que suportam, mas depois do processo elas não vivem. Elas vivem uma vida cada vez mais pior por causa da marca dos ataques dos leões. Mas o que é uma pessoa que sobrevive? É uma pessoa que passa a situação e depois da situação ela vive. Ela tem uma vida, ela toca o barco para frente, ele toca o barco para frente, ele respira ar novo, ela respira ar novo. Tem muita gente que suporta os ataques, mas depois do ataque ele não consegue mais viver. Pessoas que foram traídas pelos seus melhores amigos, pessoas que foram decepcionadas, suportaram o ataque da frustração, mas hoje elas não vivem mais, não consegue confiar mais em ninguém, vê maldade em todo mundo, vê maldade até não estender de mão, vê maldade até nenhum conselho. São pessoas que passaram ataques, mas só suportaram. Mas pessoas que sobrevivem ao ataque é aquela que passa a traição, é aquele que passa a frustração, mas depois disso tudo ele volta a viver. Eu tenho uma mensagem para quem está me ouvindo esta noite: você precisa sobreviver e não somente suportar, você precisa voltar a viver. Eita, que taratá. Eu preciso voltar a viver. Existe diferença de pessoa que suporta e pessoas que sobrevivem. Quando você entende isso, você vai para o patamar. Qual o patamar? Do ataque, de sobreviver ao ataque. Tem dois jeitos da pessoa saber, de um homem, de uma mulher, de Deus saber que está sendo atacado por leões. E quando eu falo leão, eu falo de ataque terrível. Eu falo de ataque que você nunca pensou em ser atacado. Eu falo de área que te leva ao extremo. Eu falo de opressão que te coloca dentro de um quarto. Eu estou falando de leões. Eu estou falando de ataques de ferida. Como que eu sei? Primeiro, existem as pessoas que sabem que vai receber um ataque, porque elas estão preparadas para o ataque. Já estão esperando o ataque. E quem espera o ataque, sempre espera preparado. O outro grupo de pessoas só vão saber que estão sendo atacados quando o sangue correr. Guarda isso. Existem pessoas que serão pessoas que vão ver o ataque vindo de longe, vai ouvir o rugido do leão de longe, vai ouvir os passos de longe e vão se preparar para o ataque. Outras, infelizmente, só vão saber que está sendo atacado quando o sangue descer. Existem pessoas que serão pegas de surpresa, e para ela, enquanto o sangue não descer, ela não está sendo atacado. Enquanto a ferida não aparecer, ele não está sendo atacado. Pastor, não entendi. Tem gente que está esperando o sangue descer. O que é o sangue descer? Expor a ferida para fora. Está sendo atacada há muito tempo e não sabe. Mas existem pessoas que só vão ver que está sendo atacado quando o sangue descer, quando a ferida aparecer. Olha o conselho que o apóstolo Paulo dá à igreja aos Efésios,
capítulo de número 6, o apóstolo Paulo vai dizer no verso de número 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis estar preparado contra as ciladas do seu adversário. Deixa eu aqui fazer você entender esse texto. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do adversário. O leão pode te atacar, mas se você já tiver revestido, você vai estar firme para aguentar. A palavra cilada aqui no seu dicionário, no seu subjuntivo, na sua palavra, no que fala, no acender a luz da frase, está dizendo de algo que é preparado sem você saber. Isso aqui é a estratégia do leão. Há ataques que vêm sem você saber. Existem planos que estão sendo arquitetados há semanas e você... Existem planos que estão sendo arquitetados há meses e você não sabe, contra o teu casamento. Existem planos que o adversário está armando há semana contra a tua vida financeira e você não sabe. Existem planos que o adversário tem planejado ao longo de tempo contra a tua vida emocional, sentimental, e você não sabe. Isso é uma cilada. Cilada é para pegar pessoas desapercebidas. Ciladas é para pegar pessoas sem estar preparada. Mas o apóstolo Paulo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis estar firme, ou seja, preparado, para quando a cilada aparecer, você está firme para sobreviver aos ataques do adversário. Pessoas estão sendo frustradas, pessoas estão sucumbindo aos ataques. Por quê, pastor? Porque só percebe o ataque quando o sangue roge, só percebe o ataque quando o esposo vai embora, só percebe o ataque quando já perdeu o emprego, só percebe o ataque quando já perdeu o ministério, só percebe o ataque quando vem a ferida. Mas existem pessoas que já estão se preparando e dizendo: pode bater que eu aguento, pode levantar que eu suporto, pode preparar que eu estou revestido a ciladas. Eita labato que chominaraue. Eu estou pregando para pessoas que estão sobrevivendo aos leões, sobrevivendo aos ataques. Você precisa aprender a sobreviver. Pastor, como Paulo sabia o que era sobreviver? O único livro histórico do Novo Testamento escrito por Lucas, o médico, capítulo de número 20, Atos, vai dizer, nos seus versos, dizendo que Paulo diz aos membros da igreja: eu vou até a cidade, porém, eu não vou de qualquer jeito, porque antes de ir, o Espírito de Deus já me preveniu que prisões, que cadeias, que correntes, eita coisa boa é a palavra, já estão me aguardando, mas a minha vida não é mais preciosa que o Evangelho, importa que ele seja pregado. Pastor, como que eu posso sobreviver? Você precisa ter comunhão com Deus, para saber o que está te esperando. Eita, tem coisa esse ano que talvez está te esperando e você não sabe, precisa de comunhão. Tá lá, Paulo não era pego de surpresa, porque o Espírito de Deus tinha comunhão com ele, e ele comunhão com o Espírito. Você precisa sobreviver aos leões, tendo comunhão com o Espírito de Deus. Quando eu falo que você precisa aprender a sobreviver aos ataques, é porque os ataques têm consequência. Todo o ataque do adversário, ele traz consequência, e você precisa estar preparado. Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, capítulo de número 1, verso de número 6, ele vai dizer aos cristãos que estão em Gálatas, em Galácia, dizendo: estou surpreendido por ouvir que vocês tão rapidamente se afastaram daquele que te chamou, e estão seguindo outro, o Evangelho. Deixa eu especificar o texto. Paulo estava dizendo: eu me surpreendi com a rapidez que vocês desistiu daquele que te chamou. Pastor, o que estava acontecendo com a igreja em Gálatas? A igreja de Gálatas estava a ação de ataques de leões. Quem eram esses leões? Esses leões eram mestres,
que entravam com as suas fábulas, pregando outro evangelho, e o povo começou muito rapidamente, muito fácil eles começou a sair do verdadeiro e seguir o falso. Ou seja, o leão não precisou bater muito forte para eles desistir, eles desistiram na primeira investida. O leão não precisou rugir, os falsos mestres não precisam insistir, mas rapidamente eles estavam desistindo do ministério, rapidamente eles estavam desistindo da chamada. Existem ataques de leões que a consequência dele não é daqui um ano, existe ataque de leões que a consequência dele não é daqui 3 anos. Existem ataques que você vai passar, que ele vai trazer consequência amanhã. É rápido, é agora. Paulo está dizendo, foi muito rápido, vocês saíram, pararam, desviaram, você não percebeu. Você olha para um lado e você diz, nossa, aquele irmão ontem estava na igreja, amanhã não foi muito rápido o que aconteceu. Tem pessoas que você olha e diz, nossa, foi muito rápido o que aconteceu com ele, parece que começou agora e aconteceu com ele ontem. O que está acontecendo, existe consequência, que quando o diabo bate, ela não vai vir semana que vem, ela acontece na hora. Paulo está dizendo, essa consequência está vindo muito rápido. Você precisa estar preparado, porque existem ataques que virão com consequência muito rápida. Paulo diz, me surpreendo pela pressa que vocês abandonou. Tem gente que está morrendo nos ataques dos leões somente com rugido, estão abandonando sem ser atacado, estão abandonando somente com medo do Tem gente que está se arrepiando só com o passo do leão e está dizendo, se for para ser atacado eu não quero, se for para sofrer isso eu não quero, é muito mas Paulo diz, vocês me surpreenderam. O ataque é muito rápido, pega muita gente de surpresa. Paulo olhou e disse, eu fico surpreendido por vocês terem abandonado o verdadeiro, o evangelho. Os ataques do adversário trazem surpresa. Pastor, o que é surpresa? É ação no ambiente que eu não espero. Não, eu vou repetir isso aqui. O que é surpresa? Ações no ambiente que eu não espero. Você virou o ano de 2019 para 2020 fazendo uma oração, e quando você chegou agora no meio do ano, está acontecendo situações, e eu não estou falando da pandemia, eu estou falando de coisas com você, coisas comigo, que a gente não esperava. Surpresa, são ataques do adversário que são surpresas. Esses ataques muitas vezes têm consequência na hora. Pastor, não estou entendendo. Tem pessoas que estão dizendo, não, deixa ele rugir, deixa ele atacar, não vai. Existem consequências que acontecem na hora. É na hora que quando ele ataca as coisas acontecem. Paulo vai continuar dizendo a essa igreja. Quando você entende isso, ele vai continuar, e lá na frente na carta, no capítulo 5, versículo 17 de Gálatas, ele vai dizer assim, quem tirou a velocidade de vocês? Olha o que ele diz, vocês vinham correndo muito bem, e agora perdeu velocidade. Pastor, o que é isso? É ataque, é ataque, é ataque. Pastor, não estou entendendo. Eu conheço uma pessoa que está morrendo por causa de ataque, ela está perdendo a velocidade. Eu conheço pessoas quando está cedendo a pressões, ele vai perdendo vigor. Você conhece, eu e você, nós sabemos quando nós estamos mal, é quando a gente começa a puxar o freio de mão. Que é isso, pastor? Você está cedendo aos ataques dos leões, você está cedendo ao ataque do adversário e está puxando o freio de mão. Deixa eu lhe dizer uma coisa, as pessoas que estão para o lado de fora, está vendo que a sua velocidade já diminuiu muito. Tarapapá, você não é mais aquele que ora, cadê aquele homem de Deus que profetizava? Cadê aquela mulher de Deus que profetizava? Cadê aquele homem de Deus que era valente? Cadê aquela mulher de Deus que era guerreira? Cadê aquele homem de Deus que vinha com toda a velocidade? A muralha batia no peito, ele ainda estava na velocidade. O leão rugia, ele ainda estava na velocidade. O gigante gritava, ele ainda estava. Tem alguma coisa acontecendo, você está perdendo a velocidade. Eu estou perdendo a velocidade. O que é isso, pastor? É ataque.
Paulo está dizendo, alguma coisa está acontecendo, porque vocês perderam a velocidade. Pode falar que está bem, pode dizer que está ótimo, pode falar que está mil maravilha, mas quando a sua velocidade diminui, você está cedendo aos ataques. Você precisa entender isso aqui. Mantém a sua velocidade. Você precisa sobreviver. Por quê, pastor? Porque quando o leão via para a caça, ele, enquanto não fazesse o seu alimento, a sua caça parar, ele não parava de correr. Pastor, não estou entendendo. Ele está diminuindo a tua velocidade. E quanto mais você diminui a velocidade, mais perto ele chega. Quanto mais você para de orar, mais perto ele chega. Quanto mais menos velocidade você tem, mais o seu cheiro ele sente. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus aqui. Sinta a presença de Deus aí através desta palavra. Deixa eu acender a luz. Quanto mais você diminui a velocidade, mais forte fica o seu cheiro para ele. Pastor, o que é isso? Ele está sabendo que ele, qualquer momento ele te pega. Você precisa aprender a suportar. Ele está minando a tua força pouco a pouco. Você precisa aprender a sobreviver aos ataques. Eita, coisa terrível. Satanás, ele ataca todas as áreas do adversário. Isso aqui é tão terrível, porém verdadeiro, que é sobreviver aos leões. É sobreviver porque o leão, o adversário, os espíritos malignos são potestade e principado que trabalha, e ele vai atacar todas as áreas financeiras. Material ele ataca, sentimental ele ataca, emocional ele ataca, espiritual ele ataca. Tem pessoas que sobrevivem o espiritual, sobrevivem o emocional, mas se ele atacar o material, não sobrevive. Você precisa aprender. Paulo foi um dos homens mais atacados, que poderia ter o seu emocional abalado, mas Paulo tinha o seu emocional sarado. Você precisa entender isso aqui. A pressão que vai vir contra a tua vida, ela vai ser terrível em todas as áreas. Quando ele bater na tua área financeira, ele vai bater para tirar o que você tem. Se o diabo sabe que você não consegue sobreviver com pouco, ele vai tirar o que você tem, tentar contra a tua vida, para tentar minar a tua força. Pastor, mas pelo outro lado ele sabe que se ele te dá muito, você desvia do caminho. Tem pessoas que se ele tirar, ele desvia, mas se ele dá, desvia também. Por quê? Porque mesmo ele te dando, ele te rouba. Deixa eu acender a luz para você e pega isso. Mesmo o diabo te dando dinheiro, ele te rouba. Por quê, pastor? Porque Jesus disse, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se o diabo saber que o seu tesouro, que o teu coração está no dinheiro, quando mais dinheiro ele te dá, mais ele rouba o teu coração. Quando mais tesouro ele te dá, mais ele rouba. Pastor, não entendi. Se o diabo sabe que quando mais ego, quando mais elogio você prefere para o teu coração, mais ele te dá, mas ele rouba o teu coração. Então os ataques dele é de todas as formas. Ele ataca emocionalmente. Você precisa estar preparado. Pastor, o que é uma pessoa mal emocional? É uma pessoa desequilibrada, fora do eixo. Uma pessoa que está com o emocional sendo atacado pelo adversário é como Elias. Elias fugiu de Jezabel porque ele não queria morrer, mas depois de 10 quilômetros ele senta na beira de um pé de árvore e pede para morrer, emocional abalado. Ontem ele queria morrer, ontem ele não queria morrer e hoje ele quer morrer, abalado. O adversário vai atacar o seu emocional. Por quê? Porque uma pessoa que está com o emocional abalado, até nas pequenas coisas perde o controle. Uma pessoa que está com o emocional sendo atacado e não está percebendo que os leões estão atacando, até nas coisas mais simples ele perde o controle. Coisa terrível, irmão, é ter o emocional abalado, é ter o psicológico balançado, e ter pessoas que ele vai atacar. Você precisa saber suportar. Por quê? Porque Davi disse, o salmista fala no Salmo 140, versículo de número 7, o Senhor guardou a minha cabeça na guerra. O que é isso? A mente no meio da guerra precisa estar forte. Quem disse para você que soldado não morre? Quem disse para você que não tem soldado morto na guerra? Nunca houve uma guerra que o soldado não morreu, a não ser se ele não lutou, a não ser se não houve luta, como aconteceu algumas vezes que Deus lutou por Israel. Mas todas as vezes que houve guerras, alguém sempre morreu. Mas quem estava vivo precisava estar com o emocional firme,
Pastor, não entendi. Infelizmente, eu vou ver pessoas morrendo do meu lado. Infelizmente, o salmista no Salmo 91 diz: 1000 cairão à minha direita, alabatai, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Você precisa dar forte, porque quando alguém cair, você precisa estar forte para levantar o que caiu. O adversário vai lutar com o seu emocional, e você precisa aprender com Paulo o que é sobreviver aos leões. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11, Paulo vai dizer, verso 24 ao verso 30, olha o que ele fala: eu passei 3 vezes por quarentena, eu apanhei com vara de ferro, eu passei naufrágio, eu fui acusado sem dever, eu apanhei dos falsos irmãos, fui caluniado com aqueles que estavam do meu lado, fui abandonado pelos meus melhores amigos, porém eu não estou decepcionado, porque Cristo é o meu alvo. Ai, você precisa entender isso aqui. Você precisa sobreviver. Pastor, como assim sobreviver? Você precisa sobreviver e não suportar. Tem pessoa que suporta, mas depois do trauma ele não vive. Existem pessoas que, por ser traída, por ser abandonado, por ser rejeitado, ele suportou a rejeição, mas hoje ele não consegue viver em grupo. Hoje ela não consegue viver em grupo. Hoje eles não conseguem viver em grupo. Por quê? Porque ele suportou, mas não estão vivendo mais. Para eles é melhor ficar sozinho. Mas o que é sobreviver é passar e ainda viver. Existem traumas da tua vida que você precisa vencer para voltar a viver. Pastor, não entendi. Tem pessoas que não estendem a mão para outras, porque um dia estendeu para alguém, e o dia que ele mais precisou, esse alguém não estendeu, e hoje ele diz: eu não coloco a minha mão por ninguém, eu não estendo a minha mão para ninguém. São pessoas que suportou a traição, mas não estão sobrevivendo a ela. Você está sendo atacado por ataques infernais e não está percebendo. Você precisa entender esta noite que você precisa vencer ataques espirituais, sobrevivendo aos leões. Pastor, não entendi. Alguém te feriu, te machucou, tocou na onde não era para ser tocado. Eu suportei, eu estou firme, estou na igreja. Quando tinha culto eu estava todo dia, mas não está sobrevivendo, porque parou de viver. Deus está te falando esta noite: você precisa sobreviver. O que é sobreviver? É viver depois dos ataques. Quero convidar aqui a pastora Larissa para estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Eita, que palavra é essa? Que palavra terrível é essa? Você precisa aprender isso aqui. Você precisa estar inabalável. Você precisa estar firme aos ataques. Você precisa aprender a sobreviver a todas as forças, a todos os processos que o adversário tem lutado contra você. Aí na sua casa, ouve esse louvor, esse hino, e Deus vai te dando força. Pastor, não entendi. Você vai voltar a viver. Pastor, já venci muito leão. Já, eu sei. Você é guerreiro, você é mulher de Deus, você é homem guerreiro, já sobreviveu a muitos ataques, já passou muitas coisas.